Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um talk show da Sociedade Brasileira do Quadril. Eu quero parabenizar os doutores Giancarlo, Giordano e Pedroni pelo grande esforço, sem dúvida, que eles estão tendo em todo esse material que está sendo divulgado online, através das nossas mídias sociais. E esse, especificamente, o talk show, eu acho uma ideia muito interessante de levar, tentar aproximar nossa sociedade realmente das pessoas, né, que vão fazer prótese. O objetivo dessa conversa de hoje é justamente tentar esclarecer para as pessoas como, né, o que é a prótese de quadril, e o tema hoje é qual prótese o meu médico vai colocar no meu quadril. Meu nome é Henrique Gurgel, eu sou chefe do grupo do quadril do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo e vou ter a honra de ter como debatedores os doutores Itiro Suzuki e Bruno Rudelli, que são duas pessoas excelentes aí na área do quadril. Vamos iniciar, então. Eu quero começar perguntando para vocês dois, vou começar com o doutor Itiro. A minha pergunta para o paciente que está lá no seu consultório, eu tentei botar aqui as dúvidas mais frequentes. O que você fala para ele em relação a essas dúvidas? Como será a minha qualidade de vida? Como vai ser a minha dor depois que eu operar? Eu vou mancar ou não? Essa é uma dúvida muito frequente. Qual será a durabilidade da minha prótese, de uma maneira geral? E se eu poderei fazer atividade física e quais seriam as atividades físicas aí liberadas e as atividades físicas que devem ser evitadas? Então, doutor Itiro, vou começar com o senhor aqui. Ok, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando aqui junto com o Gurgel, o Rudelli. Em princípio, eu pedi um pouco de desculpa para os colegas que estiverem assistindo, e nós somos avisados que esse encontro, né, é mais voltado para as pessoas não médicas, então talvez uma linguagem um pouco mais simples, mas eu peço desculpas por isso. Bom, em relação a essa cirurgia, que é prótese de quadril, que é a implantação da prótese, que tecnicamente é uma artroplastia, rapidamente, a gente pode dizer que ela é indicada para problemas degenerativos da articulação, da cartilagem da articulação. Na maioria das vezes, um processo degenerativo que é a artrose, é o desgaste da cartilagem. Ela também pode ocorrer em algumas outras situações, algumas doenças reumáticas, como a artrite reumatoide. Um processo também que pode levar a essa cirurgia é a necrose do osso, necrose da cabeça do fêmur, né? Algumas situações de fratura e, de um modo geral, o que leva à indicação da cirurgia é a substituição da articulação, porque a pessoa, em decorrência dessa degeneração, desse desgaste, tem bastante dor e vai perdendo progressivamente a mobilidade, a funcionalidade. Então, uma primeira coisa que a gente pode dizer para as pessoas que nos procuram com o objetivo de fazer essa cirurgia é que a cirurgia ela está bem indicada nas situações que realmente a dor ela atinge um nível bastante importante, né, de intensidade, e a perda da funcionalidade, que isso tudo junto significa uma perda da qualidade de vida. Então, o que a gente pode dizer que, com a evolução desse tipo de cirurgia, o resultado da implantação da prótese são muito bons, porque eles melhoram a dor, que é o objetivo inicial, principal, e melhoram e recuperam uma parte da mobilidade, devolvendo, portanto, a qualidade de vida. Acho que seria o objetivo principal. Eu só acho que a primeira pergunta é isso daí, né? Sim, eu vou passar então a bola para o Rudelli agora. Rudelli, o que você acha em termos daquelas outras questões como vou mancar ou não, durabilidade da prótese e atividade física? O que você acha em relação a essas três questões? Perfeito. Bom, primeiro, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite Dr. Gurgel, agradecer também a presença do Dr. Itiro. Em relação ao vou mancar, né? Essa é uma pergunta clássica de consultório, né? E muitas vezes é uma das queixas que vem acompanhada da dor e da limitação de movimento.
O que o paciente precisa entender que o objetivo principal da cirurgia de prótese total do quadril é o alívio da dor. E como o doutor Itiro comentou, para esse objetivo, a prótese ela é fenomenal. É uma cirurgia excelente para o alívio da dor, obviamente, articular. O mancar, ele tem um pouco a ver com o fato do paciente sentir a dor, mas ele também tem a ver com alguns outros aspectos associados, como, por exemplo, fraqueza muscular e algumas limitações que podem estar associadas. Então, quando você faz a cirurgia de prótese total do quadril e você tira a dor do paciente e você reestabelece, né? Muitas vezes o paciente tem um encurtamento do membro, o movimento fica travado, bloqueado pela prótese. Quando você faz a prótese, você desbloqueia esse movimento, você restitui o comprimento do membro, você faz com que esse paciente, obviamente, vá mancar menos. Porém, existe ainda o componente da fraqueza muscular, que, se não for resolvido no pós-operatório, com fisioterapia, e isso demora um tempo para ser obtido, o paciente ainda pode mancar um pouco. Então, é importante entender, o objetivo principal da prótese é alívio da dor e melhora daquela limitação de movimento, daquele bloqueio de movimento que o paciente tem. Em relação à durabilidade, é um tema bem controverso, porque se você for buscar nas pesquisas médicas, na literatura, você vai encontrar que existem vários tempos diferentes em relação à questão da durabilidade. O que eu gosto de ser honesto com o meu paciente e explicar para ele é o seguinte: quando a gente põe uma prótese de quadril, o tempo que ele vai durar está relacionado com um risco, uma chance, né? Então, provavelmente, essa prótese, hoje em dia, a gente sabe que 15, 20 anos, a grande maioria das próteses conseguem suportar esse tempo. Vão ter alguns poucos pacientes que, por alguns motivos específicos, podem ser que tenham que trocar essa prótese com um tempo menor? Sim, sempre existe essa probabilidade. Existe a chance desse paciente ter uma sobrevida maior do que esses 15, 20 anos? Sim, a gente vê prótese, às vezes, aí com 30, 35 anos. Se eu não me engano, a cirurgia mais antiga e duradoura que eu vi até agora foram 40 e poucos anos. Veja, é um ponto fora da curva. Você não consegue jurar e prometer isso para todo paciente, mas é questão do risco que ele vai correr nesse tempo. E, obviamente, os materiais atualmente eles são melhores do que a gente tinha 15, 20, 30 anos atrás. Então, existe uma perspectiva, ou seja, uma expectativa de que talvez essas próteses vão durar mais do que as próteses que a gente tinha antigamente, mas a gente só vai ter certeza disso quando a gente tiver o tempo de segmento nesses pacientes. Perfeito. Então, vamos avançar um pouquinho aqui nessa conversa sobre qual tipo de prótese, e para, né, como eu entendo... Gugel, só uma coisinha. Naquelas perguntas tinha a questão da atividade física. Não sei se a gente precisa complementar. Lembra que nas perguntas, quais atividades físicas dá para... Alô? Tá ouvindo? Oi, Toriti. Tô ouvindo. Não, você perguntou também da atividade física, né? Sim. Que era uma das perguntas. A gente não, sim. Se o senhor puder complementar essa pergunta, agradeço. Eu acredito, complementando o que o Rodari falou, que com os materiais disponíveis atualmente, a durabilidade é até maior do que isso que foi dito, que 15, 20. Eu acho que hoje, tranquilamente, passa dos 20 anos, mas claro que um caso pode ser diferente do outro. Quanto às atividades físicas, eu acho que assim, uma recomendação que a gente sempre faz é procurar evitar atividades ou esportes que impliquem um impacto muito grande naquela articulação, né? Porque é uma coisa mecânica, você tem impacto, você vai aumentar a pressão sobre o implante, você pode aumentar a tendência a um desgaste, apesar de ser pequeno, mas vai ser maior do que uma pessoa que não tem esse tipo de atividade. Então, você tem que pensar muito e recomendar. Nem sempre as pessoas seguem as recomendações, mas, de um modo geral, acho que atividades de baixo impacto, movimento, como nadar, por exemplo, bicicleta, são atividades que são tranquilamente possíveis de serem realizadas. Agora, tem pessoa que pergunta de esportes de quadra, essas coisas. De um modo geral, a recomendação é evitar, mas algumas pessoas fogem um pouquinho desse tipo de orientação. Perfeito.
Então, vamos agora entrar mais nessa questão de qual prótese mesmo, né, que o meu médico vai indicar. Então, só para o pessoal leigo entender, a prótese, ela basicamente tem dois componentes. Um, que é uma haste que vai no fêmur, que é o osso longo da nossa coxa, e outra que é uma taça, geralmente, que vai na bacia. Então, a gente substitui o quadril, que é o encaixe da cabeça do fêmur na bacia, por uma prótese que tem uma parte que vai no fêmur e uma parte que vai na bacia. E falando mais especificamente sobre material, eu queria começar perguntando para vocês sobre a prótese não cimentada. Então, eu tenho aqui na minha mão dois exemplos de hastes do fêmur, que elas são não cimentadas, então elas têm ranhuras que permitem que a prótese integre bem no osso. Vou compartilhar aqui de novo a minha tela para mostrar aqui, então, alguns exemplos dessas próteses. Então, vejam que essa é uma haste, onde a gente tem essa ranhura aqui proximal, nessa região de cima da haste, né, que faz com que ela integre no osso. E se vocês olharem a radiografia, a gente tem a prótese e o osso do nosso paciente. Outro tipo de prótese e outro tipo de prótese, todas sem cimento. Então, doutor Ittiro, eu começo perguntando para o senhor, o que o senhor acha de prótese sem cimento, especificamente, né, estas ou outras? Qual que é a melhor opção para o senhor, se é em todos os pacientes que o senhor indica? O que o senhor teria a falar sobre a prótese não cimentada, primeiramente? Mais uma vez, acompanhando a evolução, o desenvolvimento dos implantes, dos desenhos, das formas de fabricação, hoje as próteses que são fixadas ao osso sem cimento, é o outro tipo, né? São próteses que elas são encaixadas, vamos dizer assim, dentro do osso, e elas são implantadas de uma forma bem justa, bem firme, para que logo de início ela já fique bem fixa ao osso. E com o tempo, com o passar do tempo, aquilo que o Dr. Gugel chama de ranhura, que é uma superfície que a gente fala que tem porosidade, é uma superfície porosa, como se fosse áspera, não uma superfície lisa. Naquela porosidade, o osso vai penetrar e vai possibilitar a fixação do implante ao osso. Esse é o modelo, esse é um princípio de fixação que hoje está bem evoluído e bem desenvolvido, a ponto de a gente poder usar isso com bastante segurança nos pacientes. Hoje, a minha preferência é justamente usar esse modelo de prótese, em que você fixa a prótese ao osso sem usar cimento, que é um outro princípio que acho que vai ser comentado um pouco para frente, né? Claro que para isso a gente precisa sempre contar com a qualidade do osso. Muitas vezes, se a qualidade do osso ela não é muito boa, principalmente para o lado do fêmur, então muitas vezes a prótese não cimentada não é a melhor opção. Mas, de um modo geral, na maioria dos casos que nós operamos atualmente, nós usamos a prótese fixada ao osso diretamente em contato entre o implante, que é o metal, e o osso, sem usar cimento no meio. Essa é a nossa preferência atualmente. Perfeito. Doutor Rodelli, eu vou passar para você a parte da cimentada, para a gente conseguir abranger mais temas aqui. Então, aqui é um modelo de uma haste cimentada, tá? Vocês vejam que ela é mais lisa do que aquela outra que eu mostrei, né? É um metal bem liso. E vou compartilhar aqui a tela, então, da mesma maneira, para mostrar daí uma situação aqui, de uma prótese cimentada. Então, é uma haste mais lisa, e se vocês acompanharem, a gente tem o osso e tem um branco aqui entre a região medular, que é o centro do osso, e a cortical, que é a lateral do osso. Então, a gente percebe um branco aqui, preenchendo aqui entre a prótese e o osso. Isso indica que ela foi cimentada. Então, doutor Rodelli, agora eu passo para você a bola da cimentada. Quando que você indica a prótese cimentada? Se você indica para quais pacientes e comentários sobre a prótese cimentada? Perfeito. Primeiro, só para falar um pouquinho sobre a prótese cimentada, diferente, então, do que foi mostrado em relação à prótese não cimentada, na qual ela tem uma superfície especial
e ela encaixa de uma maneira um pouco mais justa no osso, e dessa forma permite que o osso cresça ao redor dessa haste, fazendo com que a fixação seja através desse crescimento ósseo ao redor da haste. A prótese cimentada, ela se fixa ao osso pelo intermeio do cimento ortopédico, né? Obviamente, não é um cimento médico, né, que é utilizado, que preenche o espaço entre a prótese e o osso, né? Então, no momento da cirurgia, onde você vai realizar a prótese, você prepara aquela região que vai receber, do osso que vai receber a prótese, você injeta o cimento, que ele é molinho na hora que você mistura ele na hora da cirurgia, você põe a prótese, esse cimento que está molinho, ele vai secando, e quando ele vai secando, ele vai expandindo, e dessa forma ele trava a prótese naquele osso que foi colocado, né? Lembrando que cimento não é cola, cimento ele é, na verdade, um preenchedor de espaço. Agora, em relação à minha preferência, né? Eu sou meio duvidoso para falar sobre isso, porque eu tenho uma formação dupla, né? Então, minha formação foi, inclusive, com o professor Etírio, com o Dr. Gurgel, no HC, com essa parte da prótese não cimentada, mas eu tenho uma influência parcial familiar por causa do meu pai, que talvez um dos grandes defensores da prótese cimentada. Então, é interessante que eu tenho um pouquinho dessas duas visões. Qual que é a minha opinião? Então, eu acho que se for bem feita, ou seja, tanto a prótese cimentada quanto a não cimentada, se for feita com uma técnica correta, ela vai ter um resultado excelente do mesmo jeito, e a durabilidade provavelmente muito similar. O que eu acho é que existem algumas especificações técnicas, que talvez não seja o caso de ficar expondo aqui, que facilite, às vezes, você fazer uma prótese não cimentada ou uma prótese cimentada. Então, atualmente, eu acabo avaliando cada caso individual e, dependendo desses fatores, como a qualidade do osso, a idade do paciente, se eu quero reabilitar esse paciente, às vezes, de uma forma mais rápida ou não, enfim, uma série de fatores que eu acabo levando em consideração, acabo optando pela prótese cimentada ou não cimentada. Mas uma coisa que eu estou fazendo muito hoje em dia, que eu vi bastante gente fazendo também no meio da cirurgia do quadril, é a prótese híbrida, que na verdade é uma mistura das duas, né? A prótese total, na verdade, ela é formada por um componente que encaixa no fêmur, né? Daquela parte que vai no osso longo da coxa, né, o fêmur, e tem uma outra parte que encaixa no osso da pelve, né, naquela cavidade da pelve que a gente chama de acetábulo. Então, na verdade, a prótese total, existem duas partes, a parte do fêmur e a parte acetabular que vai na pelve. Preferência minha, é fazer o acetábulo não cimentado e o fêmur cimentado, porque eu tenho mais a malhabilidade às vezes, mas isso é a preferência pessoal. Como eu falei, o importante é fazer a técnica certa. Isso vai depender muito da preferência do próprio cirurgião. Perfeito. E eu complemento aqui para as pessoas que tanto a prótese não cimentada quanto cimentada, elas vão muito bem. Elas são próteses que o importante, como foi bem colocado, é fazer a prótese bem feita, tanto não cimentada quanto cimentada, que ela vai ter uma boa durabilidade e ela vai ficar muito bem. Vamos passar um pouquinho agora a bola para a cabeça da prótese. Então, aqui uma cabecinha colocada na haste, uma cabecinha de metal. Vocês vejam que a cabeça pode ter tamanhos diferentes, essa é uma cabeça de metal maior, ou ela pode ter um material diferente. Então, aqui também uma cabeça de cerâmica, tá? Então, novamente aqui, compartilhando a minha tela, quero mostrar para vocês aqui essas questões. Então, a gente tem cabeças diferentes, de tamanhos diferentes, de materiais diferentes, metal ou cerâmica, e a gente sabe que, à medida que a gente vai aumentando o tamanho da cabeça, isso permite um arco de movimento um pouco maior. Tá? Isso é uma coisa técnica comprovada. Então, vou inverter agora, vou começar com você, Dr. Rudelli. Fala para a gente um pouquinho aí sobre a sua opção de cabeça, se ela também é mais cerâmica, mais metal, se você leva em conta idade e se você procura colocar sempre a maior cabeça possível, porque a gente sabe que pessoas maiores é possível você colocar cabeças maiores, depende do tamanho do corpo, né? Pessoas menores, você vai ter que colocar cabeças menores, você não consegue colocar uma cabeça
muito grande se a pessoa for muito pequena. Mas eu queria essa sua visão de falar um pouco da cerâmica, do metal, da cabeça, quando que você opta por uma, outra, prós e contras, e em relação a esse tamanho, se você sempre coloca a maior possível, como que são suas opções? Perfeito. Bom, primeiro em relação ao tipo de material, né? Então, para pacientes jovens, tá? Eu tenho preferência de utilizar a cabeça de cerâmica, porque a gente sabe na literatura que existem trabalhos que mostram que a cabeça de cerâmica ela tem uma taxa de desgaste um pouco menor do que a cabeça de metal, tá? De qualquer forma, é importante o paciente entender que a diferença desse desgaste, quando você vai ver esses trabalhos, não é tão significativa que nem era antigamente, quando os materiais eram ainda pouco desenvolvidos, ou seja, diferente da forma como eles são hoje em dia. Ou seja, pacientes que já são mais idosos, normalmente essa diferença na taxa de desgaste não é suficiente para atrapalhar a sobrevida da prótese em relação à sobrevida do paciente. Então, pacientes mais idosos não tem problema nenhum usar cabeça de metal. Pacientes mais jovens, obviamente, você acaba tendo uma preferência para a utilização da cabeça de cerâmica. A idade de corte é sempre uma coisa difícil de avaliar, porque existem pacientes de 70 anos que estão jogando bola, excelente, tem pacientes às vezes mais jovens que estão mais numa situação mais debilitada, então é sempre importante você individualizar isso para a demanda de cada paciente. Em relação ao tamanho da cabeça, eu também tenho preferência em sempre colocar a cabeça maior possível, né? Como o senhor mesmo já comentou, doutor Gurgel, a respeito da parte do arco de movimento, ou seja, a cabeça maior, ela permite que você tenha uma movimentação maior naquela articulação. Então, a chance de você ter uma luxação, ou seja, um desacoplamento dessa prótese numa cabeça maior, ela é um pouco menor do que em cabeças menores, né? Então, hoje em dia, com os materiais resistentes da forma que são, eu tenho preferência em utilizar cabeças maiores. Antigamente, né, não sei, às vezes algum paciente já fez um lado há muito tempo atrás, depois vai fazer o outro agora. Antigamente, os materiais desgastavam mais. Então, havia uma preferência em usar cabeças menores, porque com material mais espesso que ficava, né, quanto menor a cabeça, maior o outro componente, né, porque ele é relativo ao tamanho da cabeça. Eles duravam mais, mas hoje eu acho que não faz sentido. O ideal seria usar uma cabeça. Eu sempre ponho a maior possível para o tamanho do paciente. Doutor Tiro, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre as cabeças e até falasse para o público leigo também que também nem tudo é perfeito. A gente gosta bastante de cerâmica, eu também, que nem o doutor Rudelli, mas a cerâmica a gente sabe que também pode ter algum problema, né? Então, eu queria que o senhor comentasse a opinião do senhor, e, inclusive, sobre essas questões de problemas da cerâmica que podem acontecer também. Com o desenvolvimento desses implantes, atualmente, na grande maioria dos pacientes que vão receber uma prótese, vamos dizer, essas pessoas, na maioria das vezes, situadas entre a sétima e oitava décadas da vida, mais ou menos entre 65 e 75 anos de idade. Eu acho que eu concordo com o Rodelli, essa associação da cabeça de cerâmica com a parte da bacia, onde ela articula de polietileno de alta resistência, ela serve para praticamente todos os casos, né? Então, essa associação eu acho que é boa. A cerâmica, ela, como foi dito, ela dá menos desgaste, então isso faz uma previsão de durabilidade maior. A cabeça, quanto maior, é melhor, dá mais segurança, né? Agora, existem também implantes em que as duas partes são de cerâmica, tanto o lado da cabeça como o lado da bacia, do lado da pelve, né? São as chamadas prótese cerâmica com cerâmica. Teoricamente, essa associação proporciona uma durabilidade maior ainda, porque são duas partes que desgastam muito pouco ou quase nada. Alguns problemas que são relatados são raros. No passado, quando a qualidade da cerâmica não era tão boa, existiam relatos de quebra da cerâmica. Hoje, com a cerâmica que se utiliza, na maior parte dos casos, essa ocorrência é muito rara.
E existe um problema com as duas superfícies de cerâmica, que alguns pacientes estão bem, a cirurgia ficou boa, não tem nada de errado com a cirurgia, com a prótese, a posição, está tudo funcionando bem, mas surge um ruído ali na articulação. É como se fosse um rangido, que não afeta a funcionalidade do sistema. O paciente não tem dor, mas é meio desagradável. Muitas vezes você tem um ruído que, quando você movimenta, faz aquele barulho. Até hoje, desculpe, até hoje não existe uma explicação muito clara sobre por que ocorre isso, em que situação que ocorre isso, mas não, tem casos que estão muito bem operados e depois de algum tempo se observa esse tipo de problema. Então, eu acho que para um paciente bastante jovem, bem jovem, vamos dizer, abaixo de 50 anos, 55 anos, usar as duas peças cerâmicas tem uma vantagem de durabilidade, mas a gente nunca pode esquecer dos problemas eventuais que podem ocorrer. Perfeito. Então, na verdade, o senhor acabou falando, eu ia entrar nesse assunto agora. Então, novamente, né, para o público leigo, então a gente tem uma taça que ela é implantada lá na bacia, né, e uma haste que é colocada no fêmur. Dentro dessa taça, como vocês já começaram a conversar, a gente pode implantar uma parte interna que a gente chama de insert ou inserto, isso é o que se faz, que ele pode ser ou de polietileno ou de cerâmica. Na verdade, ele pode ser de metal também, mas o mais utilizado é ou polietileno ou cerâmica. E aí, eu acho que o Dr. Tiro já colocou muito bem essas questões quando você tem um insert de cerâmica junto com uma cabeça de cerâmica. É uma durabilidade muito alta, mas existem essas questões que, numa imensa minoria das pessoas, pode acontecer. E eu acredito que, quando inserte de polietileno e a cabeça de cerâmica, a gente já tem uma situação de uma durabilidade também muito alta e diminui muito essas questões. Então, já passando o bate-bola para você, Dr. Rodelli, quando que você faz uma prótese cerâmica-cerâmica? A gente entende que é a prótese que tem a maior durabilidade, mas podem ter essas questõezinhas. E quando você já indica a prótese cerâmica polietileno, que eu acho que é uma gold standard aí atualmente, né? Como você bem falou, em pessoas de mais idade, a gente faz um metal polietileno com muita segurança e muita tranquilidade que essa prótese vai durar realmente a vida inteira, mas a gente sabe que, quando é um pouco mais jovem, a gente opta pela cerâmica com o polietileno. Então, na tua visão, quando você faz cerâmica e quando você faz cerâmica polietileno? Bom, na minha preferência pessoal, eu gosto muito da cerâmica polietileno. Eu acho que é uma combinação que, hoje em dia, dá uma sobrevida muito boa para o implante, né? O polietileno evoluiu muito do que era antigamente, então a taxa de desgaste da cerâmica polietileno está muito próxima da cerâmica cerâmica, e você acaba evitando essas complicações que são raras, obviamente, com a cerâmica cerâmica, mas que podem eventualmente acontecer. Então, de maneira geral, eu sempre indico, quase que sempre indico, a cerâmica polietileno. Pacientes muito jovens, então abaixo dos 40, 30 anos de idade, que graças a Deus são a minoria dos pacientes que precisam de prótese, mas pode acontecer, aí eu tenho a preferência pela cerâmica. Mas eu sempre tenho essa conversa com o paciente. Obviamente, a decisão final sempre é do cirurgião, mas eu acho que é importante você expor essas diferenças e esses pequenos riscos para o paciente, porque, na verdade, quem está correndo esse risco é o paciente, né? Então, eu acho que é importante também a opinião do paciente. Mas, normalmente, é isso. Abaixo de 35, 30 anos, eu indico a cerâmica, desde que o paciente esteja de acordo com essas possíveis complicações, principalmente esse squeaking, que é esse barulhinho, esse rugidinho que pode fazer na prótese, a cerâmica, e pacientes acima dessa idade, cerâmica polietileno é a minha preferência. Perfeito. Deixa eu abordar mais um assunto aqui, a gente já está caminhando daqui a pouco para o final desse bate-papo. Geralmente, então, esse insert, né, que a gente chama essa parte interna, ela é travada na taça acetabular. Mas eu vou perguntar para o senhor, doutor Itiro, sobre esta nova tecnologia que a gente tem, que é... Opa, foi um a mais aqui, peraí. Que é essa aqui, que é a prótese de dupla mobilidade. Nessa situação,
como a gente percebe, a gente tem a taça de metal e a gente tem um insert que ele não é travado, ele tem um movimento aqui em relação à taça de metal, que é presa no osso da bacia, e a cabeça mexe também dentro do polietileno. Então, é por isso que é chamado de dupla mobilidade. Ela é uma prótese que vem com uma ideia de um movimento maior, mas a gente sabe que também existem algumas questões. Então, vou começar com o senhor, doutor Itiro. O que o senhor acha desta nova tecnologia, este novo tipo de prótese, prós e contras, suas considerações? Esse sistema chamado dupla mobilidade, ela comprovadamente ela proporciona maior segurança quanto à estabilidade, né? Aquele problema do deslocamento da prótese diminui muito, porque é uma coisa da física. A física aplicada às superfícies de movimento é chamada tribologia. Bom, isso não importa muito. E essa parte da física explica que quando você tem a mobilidade nas duas partes, a chance daquela articulação sofrer um deslocamento é bem menor. Então, é um tipo de prótese, um tipo de implante que tem as suas indicações. Eu acho que são indicações mais específicas, na minha opinião. Então, pessoas muito idosas, que não têm muita musculatura para fazer a contenção da prótese, alguns casos em que a cirurgia já é uma cirurgia de troca de prótese, você não tem segurança de que uma nova prótese vai ficar muito estável, né? E nas pessoas idosas que sofrem fraturas, que têm que receber uma prótese, ela não foi preparada para a cirurgia, e tem muitas vezes pessoas com os chamados problemas cognitivos, né? A parte mental da pessoa já não é tão boa. Então, para esses casos, eu acho que esse sistema de dupla mobilidade é bastante interessante e bastante seguro. Eu tenho recomendado para esses casos. Perfeito. Doutor Rudelli, algum comentário a mais em relação à dupla mobilidade? Não, eu concordo totalmente com o doutor Itiro. Eu acho que uma das grandes complicações da atualidade de uma prótese do quadril é a luxação, né? Esse desacoplamento da prótese quando o paciente faz um movimento muito extremo, né? E eu acho que a dupla mobilidade ela veio com essa solução para diminuir de forma importante essa luxação. Então, eu gosto muito de indicar a dupla mobilidade em casos que existem maior risco de acontecer esse desacoplamento, essa luxação. A dúvida que vai ficar a respeito dessas próteses de dupla mobilidade é em relação a tempos de sobrevidas maiores, né? Existem trabalhos já com tempo de sobrevida até 10 anos e tudo mais, mas a minha dúvida é talvez em pacientes jovens ou muito jovens, qual seria o papel. Então, eu costumo indicar, que nem o doutor Itiro comentou, para realmente pacientes mais no extremo de idade ou que já sofreram muitas cirurgias prévias e têm um risco maior dessa prótese desacoplar. Mas é uma solução muito boa. Perfeito. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui, a gente fala só mais um pouquinho sobre hastes, hastes mais curtas. A gente sabe que está com uma tendência aí nas próteses de quadril, estão surgindo hastes do fêmur mais curtas, com uma ideia de poupar o osso do fêmur, mas a gente sabe que elas também são um material novo, que precisam comprovar a sua durabilidade e eficiência ao longo do tempo. Então, vou começar com você agora, doutor Rudelli. O que você acha dessas hastes mais curtas? Bom, realmente, essas hastes, o conceito da haste metafisar, ou seja, ela ser mais curta, ela invadir menos o osso do fêmur, né, o osso da coxa, e numa possível cirurgia de revisão no futuro, você ter mais osso ali para você poder fazer a troca da prótese com osso de melhor qualidade, né? Então, eu acho que o conceito dela é muito interessante. Eu, pessoalmente, não sou muito fã dessas hastes metafisárias, mas essa é a minha opinião pessoal, porque eu acho que o fêmur, tanto não cimentado ou cimentado, normalmente é o componente da prótese que evolui bem, né? Essas próteses que têm uma sobrevida, que às vezes precisam ser trocadas, né? Precisa fazer uma outra cirurgia para você trocar um componente que desgastou, que obviamente soltou do osso, isso acontece mais na região do acetábulo, que é o que encaixa normalmente na pelve do paciente. Então, eu acho que uma cirurgia bem feita de prótese, principalmente da parte femoral, ela tem uma chance baixa de ter que eventualmente ser trocada, ser feita uma nova cirurgia. Mas eu acho o conceito muito interessante. Eu acho que a gente vai ter que observar, que nem o senhor falou, esse tempo de evolução maior,
para a gente avaliar realmente o papel dessas hastes. Um fator interessante de comentar, que eu acho que talvez não seja o momento de ficar discutindo muito especificamente, é a realização dessas hastes mais curtas com a via anterior, né? Que é uma via que teoricamente é menos invasiva, e a exposição que você tem daquele fêmur na hora que você vai fazer não é tão grande. Então, por ela ser menor e pela forma como ela entra na hora da cirurgia, às vezes ela pode caminhar em conjunto com essa questão da via de acesso também. Perfeito. Deixa eu fazer a última pergunta agora para o doutor Itiro, que também pode, se quiser, comentar sobre essa haste mais curta, mas aproveitar, doutor Itiro, e perguntar para o senhor também em relação ao recapeamento, que seria uma cirurgia que teve aí pessoas fazendo com... Ela era mais feita, vou colocar assim, há um tempo atrás, agora ela é muito rara, e é uma cirurgia que é colocado praticamente uma capinha aqui na cabeça do fêmur, né, e uma taça na bacia. E a gente sabe, recentemente, por exemplo, que jogadores de tênis andaram fazendo esse tipo de cirurgia, e tem paciente que ainda pergunta para nós sobre isso, que seria, vamos dizer, a haste a menor haste possível, seria só esse recapeamento. Então, queria que o senhor falasse sobre isso, né, aproveitando falar de haste curta, falar sobre o recapeamento, e aí depois a gente abre para considerações finais. Bom, das hastes curtas eu fico com a opinião do Rudelli. Eu também não tenho muita experiência com as hastes curtas, acho que é um caminho, e a grande vantagem de poupar, né, o estoque ósseo, a quantidade de osso. Essa cirurgia de recapeamento é uma cirurgia que apareceu há uns anos atrás. Na verdade, ela voltou, né? Ela tinha aparecido algumas décadas atrás, depois voltou com melhores acabamentos, e surgiu como uma prótese de excelentes resultados quanto à função. Ela reproduz melhor a função da articulação, a mobilidade da articulação, né? E passou a ser um sucesso. Por um tempo, isso daí foi bastante utilizado em pacientes ativos. Só que na medicina é assim, né? A evolução de uma técnica qualquer depende dos resultados. E o que aconteceu com o tempo? Começaram a aparecer resultados piores com essas próteses do que com as próteses convencionais, né? E um dos problemas seria o contato do metal com o metal, que ele produz partículas, íons metálicos, que podem causar uma reação lá naquele local. De tal forma que ela passou a ser menos utilizada. Pelo que eu sei, lá nos Estados Unidos ela não está sendo mais fabricada, porque a agência nacional lá não permite mais a fabricação desse tipo de implante. Mas é muito interessante, porque lá não é um tipo de implante que trouxe bastante resultados, bons resultados quanto à função, né? Mas, de fato, a tendência é de se usar menos atualmente. Pode ser que, com algum aprimoramento, ela volte a ser utilizada com maior frequência, mas hoje ela caiu bastante em desuso. Perfeito. Eu acho que assim, a gente já está adiantado aqui na nossa hora, infelizmente, mas a gente poderia ficar batendo papo sobre prótese aqui por um longo tempo, tenho certeza disso. Mas eu queria agora, então, ouvir de vocês, né, só colocar esse último slide para o público leigo entender que saiu num periódico, que é uma revista muito conceituada no nosso meio, um artigo já em 2007, colocando no título do artigo prótese total de quadril, a cirurgia do século. Então, ela é uma cirurgia que realmente ela tem uma efetividade muito grande. A gente discutiu aqui vários tipos de materiais, de cimento, não cimento, cerâmica, metal, dupla mobilidade, coisas diferentes, e a gente sabe que é vasto, a gente ainda não conseguiu abranger absolutamente tudo, mas a gente entende que a prótese total de quadril é uma cirurgia que realmente ela dá muito certo, tá? E ela bem feita, bem indicada, independente do material que você tiver, ela vai ser uma cirurgia com um resultado excelente. Então, eu queria abrir, agora eu vou começar com o Dr. Rudelli, para considerações finais, o que mais você gostaria de adicionar, se quiser falar sobre Resurface, esses últimos temas, ou se não, colocar alguma mensagem, alguma coisa para o nosso público leigo, que eu tenho certeza que a intenção é deixar justamente esse vídeo, e eu espero que ele seja muito assistido e comece a clarear um pouquinho aí as questões de prótese para os nossos pacientes. Dr. Rudelli.
Bom, obrigado, doutor Gurgel. Só um comentário sobre Resurface. Eu também não gosto, na opinião pessoal, da Resurface. Ela surgiu com uma proposta muito interessante quando seria para o paciente fazer atividade física, né? Eles até vendiam isso de uma forma com marketing associado a essa questão do paciente fazer a prótese, voltar a atividades esportivas, etc. E realmente, como o doutor Itírio comentou, a evolução mostrou que não era bem assim, tinha suas complicações e tudo mais. Então, eu pessoalmente não gosto nem indico a Resurface. Em relação às considerações finais, o que eu gostaria de passar para os pacientes que estão assistindo o vídeo é isso: a cirurgia de prótese do quadril, ela é realmente uma cirurgia que muda a qualidade de vida do paciente, né? Então, é uma cirurgia que, para a questão do alívio da dor e da liberação da movimentação, é uma cirurgia fantástica. Mas é lógico que ela tem que ser bem indicada, né? Então, você vê muito por aí próteses mal indicadas. Ela tem que ser muito bem realizada e muito bem reabilitada e orientada. Então, desde que seja feita com uma indicação correta e da forma correta, a chance de complicação ela é muito baixa. É uma cirurgia que tem um custo-benefício muito alto, né? Então, acho que essa é a mensagem, resumindo, final. Doutor Itírio, começamos com o senhor, terminamos com o senhor, então. Eu acho que o Rudelli falou tudo. Acho que é isso. Eu acho que o que a gente tem que pensar no paciente que tem algum problema dos que causam dor e a limitação da função articular, prejudicando a sua locomoção e principalmente a qualidade de vida. Eu acho que a grande mensagem é que a cirurgia de implantar uma prótese, que é a artroplastia, ela tem essa possibilidade de livrar o paciente de um incômodo, um desconforto muito grande e recuperar sua funcionalidade. Eu acho que é o mais importante, e com bons resultados com os materiais que nós temos disponíveis atualmente. Acho que é isso. Muito obrigado. Perfeito. Então, eu quero agradecer muito aos doutores Itírio e Rudelli pela disponibilidade de estar aqui com a gente numa terça-feira à noite, debatendo um pouquinho sobre a prótese de quadril, né, essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Quadril de tentar aproximar a nossa sociedade das pessoas para elas entenderem melhor. Então, eu acho que a gente conseguiu aqui realmente falar bastante sobre diversos temas envolvendo a prótese de quadril. Deixo aqui no final para vocês todas as nossas mídias, inclusive o nosso site. Então, quem quiser mais informação, a ideia realmente da sociedade é cada vez mais ter esses talk shows para conseguir justamente conseguir chegar nas pessoas. Espero que seja de grande valia e aí vai ficar disponível no YouTube para todos, tá bom? Muito obrigado, Dr. Rudelli e Dr. Itírio, novamente. Obrigado, boa noite. Boa noite para vocês e uma boa semana.